paz do Senhor, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao episódio com o podcast, um programa idealizado pelo OMP da primeira igreja presbiteriana da cidade de Itabuna, no estado da Bahia. Nós temos aí seguido uma série de estudos no Evangelho segundo Marcos e já estamos quase concluindo. Hoje, na verdade, é o penúltimo episódio dessa série. Somos gratos, acima de tudo, a Deus por essa oportunidade e a você também que tem nos acompanhado ou você que também está nos ouvindo pela primeira vez. Meu nome é Luíse, eu sou uma das apresentadoras do programa, faço parte da OMP daqui da igreja, graças a Deus, e como nossa convidada de hoje para trazer o estudo, nós recebemos nossa querida adolescente, Sara Cardoso. Ela atualmente é presidente da UPA e é uma bênção para nós na igreja e hoje será uma bênção também aqui para a gente no podcast. Bem-vinda, Sara, que Deus abençoe você. Amém. Graça e paz. Oi, Luiz. Olá, caros ouvintes. É um prazer enorme estar participando desse maravilhoso projeto. Amém, Sara. É um prazer nosso te receber aqui também. Então, vamos à leitura do nosso texto, que é Marcos, capítulo 16, versículos de 1 até o 13. E diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não os atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Tá contigo, Sara. Amém. Bom, como nossa irmã Luísa acabou de ler, essas 3 mulheres foram até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado. Elas foram na intenção de embalsamá-lo. Porém, esse embalsamento sentado não é uma referência ao processo desenvolvido pelos egípcios na esperança de garantir uma vida melhor no mundo após a morte, mas sim ao ato de se ungir com aromas para demonstrar afeição por aquele que morreu. Logo, nós vemos no versículo 3 um questionamento daquelas mulheres acerca de: quem nos removerá a pedra do túmulo? Porém, em seguida, viram que a pedra já havia sido removida, pois era muito grande. Ao entrarem no túmulo, mais precisamente no vestíbulo da câmara mortuária, no final da qual se encontrava a sepultura individual, onde o corpo de Jesus havia sido colocado, viram um jovem que as deixaram surpreendidas e atemorizadas. Tendo em vista que nenhum jovem comum teria causado tanto espanto e medo nelas, o Evangelho de Marcos fortalece o de Mateus, que especifica que esse jovem era, na verdade, um anjo. Pois em Mateus, capítulo 28, versículo 2, está escrito: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Esse anjo, no versículo 6, diz que Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou. E segundo a Bíblia de Estudos de Genebra, o Evangelho de Marcos alcança o clímax, que significa o ponto mais alto da narrativa nesse caso. E esse clímax é alcançado primeiramente na confissão de Jesus como Filho de Deus. E aqui nós alcançamos o segundo clímax, na declaração da ressurreição de Jesus, confirmando que a pregação sobre a vinda do reino, em poder, é verdadeira. Ao longo da narrativa histórica da Igreja,
A ressurreição física de Jesus Cristo sempre foi e é considerada uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. O Novo Testamento expõe a certeza da ressurreição como um fato histórico, já que os 4 evangelistas ressaltam a veracidade deste acontecimento, mostrando as testemunhas do túmulo vazio, como temos nos versículos de 1 a 8, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé. Também a aparição de Jesus a Maria Madalena e a aparição aos 2 discípulos que estavam a caminho para Emaús. Abrindo um parênteses, nós temos conhecimento do destino através do capítulo 24 de Lucas, no versículo 13, já que no versículo 12 desse texto, Marcos relata apenas que estavam a caminho para o campo. Na teologia reformada, a ressurreição de Jesus é apreciada com 2 ênfases fundamentais. A primeira é que, considerando as afirmações dele sobre a sua morte expiratória, que significa que a morte de Cristo foi por causa de sua total obediência ao Pai. Sua ressurreição mostrou sua vitória sobre a morte, como diz Paulo no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Provou justiça, em João, no capítulo 16, versículo 10, da justiça, porque o príncipe desse mundo já está julgado, e confirmou a sua divindade, em Romanos, capítulo 1, versículo 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, levando assim a sua ascensão, que é a sua participação em sua humanidade no poder e autoridade de Deus, entronização e seu atual reinado celestial. A segunda ênfase diz que a ressurreição de Jesus é vista como a transição de Cristo do julgamento desta era para as glórias da era vindoura. Jesus ressurgiu de entre os mortos para que o seu corpo pudesse receber glorificação e imortalidade. É nesse corpo, e por meio dele, que o Filho de Deus vive eternamente no céu. Como resultado dessa ação, quando o ser humano é unido com Cristo pela fé, ele também é transportado da era do pecado e da morte para a era da vida renovada. Resumindo, a ressurreição foi tão essencial para a nossa salvação quanto a morte de Jesus, pois é pela união com a ressurreição de Cristo que o nosso corpo mortal será transformado num corpo eterno na sua volta. Sem isso, ainda estaríamos mortos sob o julgamento de Deus e não poderíamos viver eternamente num corpo renovado. Mas, em geral, quais são as mudanças que ocorreram nesse momento tão crucial da nossa história? A ressurreição justificou as afirmações de Jesus sobre si mesmo, segundo os quais ele era o Filho de Deus encarnado, o cumprimento dos propósitos de Deus em relação à humanidade. As pessoas não têm mais que seguir as regras e tradições da época para encontrar salvação, já que a velha aliança foi substituída pela nova, e a prova estava na ressurreição, pois Jesus vive, ele é o Messias, aquele em que podemos e devemos confiar. Outra perspectiva que podemos ter é a de pensar como seria se a ressurreição não tivesse acontecido. O cristianismo, da forma que hoje conhecemos, não existiria, já que talvez as suas palavras teriam se somado às incontáveis palavras de outros escritores religiosos. As pessoas ficariam sem outra opção de salvação, a não ser a de se esforçarem por alcançar uma obediência absoluta. Porém, a ressurreição mudou toda essa visão de salvação que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha. Hoje, nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo não para nos salvarmos, mas porque nós já estamos salvos. Descobrimos algo muito melhor do que apenas conhecer a palavra de Deus. Nós descobrimos o que significa conhecê-lo verdadeiramente, pois ele foi ressuscitado dentre os mortos, e nós também podemos ser. Podemos viver tanto agora como por toda a eternidade no reino celestial. Assim, nós cremos na nossa salvação não por nossas ações, mas porque ele morreu na cruz para nos salvar, como está escrito em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, Sara. Louvado seja Deus por esse estudo, por essa palavra. Que o Senhor continue te abençoando, te capacitando. E mais uma vez eu te agradeço por você ter aceitado o convite. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite e obrigada a todos os ouvintes.
Então, vamos encerrar, ouvintes, esse episódio com uma oração. Senhor Deus, obrigada por mais esse episódio, Senhor. Obrigada por todo esse estudo desse evangelho que o Senhor tem nos permitido aprender tanto da tua palavra e de tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor ensinou. Continue a abençoar a vida de Sara, obrigada por este estudo, que o Senhor sempre a fortaleça e conduza em todos os momentos, Senhor, bem como toda a família dela também. Esteja sempre nos capacitando para fazermos a tua vontade e abençoe cada um também que nos ouve neste momento, que eles também sejam igualmente abençoados e fortalecidos por ti. Obrigada, Senhor, por esta tua palavra, que nós aprendemos esse relato, né, da tua ressurreição. Obrigada, Senhor, porque de fato a salvação não depende de nós, porque se dependesse de nós, das nossas obras, nós nunca seríamos capazes de obtê-la. Mas pela tua misericórdia, a nossa salvação depende de ti, do teu sacrifício e da tua ressurreição naquela cruz. Então que sempre haja gratidão em nosso coração e o desejo de nós vivermos para ti, não em busca como se nossas obras fossem garantir a nossa salvação. Não, mas que nós possamos ter obras de fato de cristãos, ter uma vida cristã como um gesto de gratidão ao Senhor, por reconhecer tudo que o Senhor fez naquela cruz. Muito obrigada, Senhor, por tudo, por este projeto e pela tua palavra que nos fortalece todos os dias. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, ouvintes, como eu disse a vocês, né, o episódio de hoje já é o penúltimo dessa nossa série de estudos. Então, o nosso próximo episódio já estará encerrando aí o Evangelho segundo Marcos. O texto será de Marcos, capítulo 16, dos versículos 14 até o 20. Então, novamente, eu agradeço a todos vocês que estão aí com a gente, pela companhia, pela audiência, porque nós sabemos que vocês também estão aí estudando junto com a gente, e esse é muito bom, né? Essa oportunidade de poder transmitir a palavra do Senhor aqui pelo YouTube também. Então, recebam aí o nosso abraço, nossa gratidão, e até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau! O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei
para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.